fazer aqui é analisar um caso. Se você notar aqui na equação de movimento, a gente tem um índice μ livre. Índice μ está livre. Então o que eu vou fazer é trabalhar o caso particular da equação envolvendo μ igual a zero. E depois eu coloco o resultado para μ igual a i. Então aqui eu vou colocar μ igual a zero. Aqui μ igual a zero. Depois me igual a eu, não É. Pronto. Então aqui eu vou fazer isso. Então esse tipo de conta é mais simples fazer se a gente calcula cada termo separadamente e depois coleta tudo. Então o que eu vou fazer, eu vou manter essa equação aqui e vou primeiro simplificar isso para o primeiro termo. Primeiro termo, C1. Uma outra observação antes de eu começar esse caso é que ficou mais em discussão na aula passada, mas eu não chamei atenção nessa aula de novo. É que a equação de movimento, no caso de campo externo constante, não aparece C2 aqui. Você tem C1, você tem D1, D2 e D3, mas o C2 não aparece. Então a gente não vai conseguir por nenhum vínculo envolvendo C2 via a análise da propagação. Pode ser que tenha outros cenários, mas no início que a gente está estudando, a princípio poderia ser qualquer C2. Dois derivados não surgiram. É, exatamente. Derivada primeiro. Essa é só chamar a atenção. Pela antissimetria, esse termo simplesmente ficaria DI F0. Então, segundo termo que é mais trabalhoso. Menos meio. Capa. Background. Mi. Zero. Capa úmida. Mi. F. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o kappa ele é antissimétrico nos dois primeiros índices. Então, se você tem uma antissimetria nos dois primeiros, aqui não pode ser zero. Então, o mi tem que ser igual a i. É que o kappa ele é antissimétrico nos dois primeiros índices e nos dois últimos. Então, se aqui você tem mi zero, aqui não pode ser zero. Seria zero. Certo. Vou colocar aqui. Simetria no kappa. E você tem que o mi tem que ser igual puramente espacial. Igual aí. Essa é a primeira informação. Menos meio. Kappa. B. I. Zero. D. I. F kappa 1. E é o que se faz dessa passagem aqui. Então,
apenas vou pegar o índice kappa e abrir os índices 0 e o índice espacial vou colocar n. Esse é o caso magnético, né? Aqui eu só vou trabalhar o caso magnético. Só o caso magnético. Tá, porque isso é igual. Tem a dualidade. Então, agora o que eu faço é abrir esse índice kappa em 0 m. Aí 0, 0. Isso aqui é lambda. E aí, F. 0 lambda. Menos meio. Kappa. E 0. N. Esse botou ali, capa igual a 0, né? Então, primeira coisa. Capa igual a 0, lambda igual a n, isso não? Eu tenho que abrir o kappa é o índice grego. Então eu tenho que abrir ele em dois índices, puramente temporal e espacial. Então eu vou abrir os dois termos aqui. O primeiro é esse, o kappa igual a 0. E o segundo contém o índice I. Só o que acontece aqui no primeiro, esse primeiro termo aqui, eu tenho 0 lambda. Só colocar aqui. Aqui, ó, tem I 0, 0 lambda. Certo. Pela simetria, o lambda só pode ser o índice puramente espacial. Sim. Porque se ele for 0, a tensão é 0. Certo. Então aqui eu posso trocar lambda por J. Já nesse daqui eu tenho que abrir os dois casos. Deixa eu só antes disso, naturalmente melhorar essa expressão. Esse índice lambda aqui. Florzinho, né? Como? Esse F1 0J é o Ezinho J. É o Ezinho J. Depois eu vou colocar em termos dos campos Ezinho e Bzinho. Certo, então, primeiro eu estou trabalhando só a parte de simplificação das tensões em termos dos campos de background. Então o que eu faço aqui, eu pego o índice lambda, no segundo termo, faço ele, decomponho ele em 0 no i. Esse primeiro termo, só para ficar mais parecido com o que a gente tem ali, eu vou só trocar um índice aqui. Só utilizei a simetria nesse termo aqui. I0 menos 0i. Então, vou mostrar mais. Nesse termo aqui, eu troquei esses dois índices. Só para depois eu usar essa expressão. E o outro termo, abrindo os dois casos. Menos meio. Kappa.
zero. N0, DI, F, M0, menos, meio, capa, I0, mínimo, DI, F, M, A primeira informação que a gente tem que observar aqui, só que sempre esquecendo de botar o background. Ok. Esse kappa I0MN, ou seja, eu tenho apenas um índice temporal, e se eu tenho apenas um índice temporal, no caso magnético, ele é zero. Kappa 0IMN, que é no fundo esse daqui, né? Se eu trocar o então esse tensor aqui, ele é zero. E esse daqui, a gente pode trabalhar um pouco mais com ele. Esse aqui é igual a menos meio, capa 0I, 0M, background. Então aqui eu apenas troquei I com I0 e coloquei 0I. Ganhei um sinal menos. Mas aqui eu tenho N0 e 0N. Que eu fico 0I, 0N, que é justamente a expressão que eu tenho, 0I e 0J. E aqui, meio, capa, 0I, 0N, background. Nesse segundo passo eu utilizo a antissimetria do F, M0, 0M, então eu ganho um sinal menos, esse menos vira mais. E por último apenas vou redefinir índices aqui. Meio, capa, background, 0I, 0J, DI, ou seja, eu faço primeira joga. Só a redefinição de índices.
luvas que eu entrei nos campos. Vou abrir esses Fs, mas primeiro eu quero apenas abrir isso aqui os tensores de background. Então, terceiro termo. A equação aqui seria, a gente abriu isso, já calculou isso daqui, agora falta esse termo com T e o F tilde. Então, 6, T, background, Mi, 0, capa lambda, Mi, F tilde, capa lambda. Então o que acontece, né? Isso daqui, se a gente olhar a expressão, né, que é importante, né? Você tem um zero, ou seja, o tensor de background, B, Mi, 0, capa lambda, ou seja, ele tem pelo menos um índice temporal. Em todos os casos que ele tem índice temporal é zero. O único caso em que o tensor ele é não nulo é um caso em que todo mundo é puramente espacial. Esse aqui é o único caso em que você tem não nulo. Então, o terceiro termo ele já é zero. Porque o teu tensor T, se ele tiver um índice temporal, ele é zero. No caso magnético. Eu teria alguns. É porque ele tem um índice igual a zero aqui. É a única situação que ele não é zero quando ele tem tudo espacial. Então, se aparecer um índice temporal. Sem zero, só dá tudo zero. Porque você pode abrir todos os índices, mas o fato de ele ter um zero já. Entendi. Todos os outros casos vão ser nulos. Então, esse termo foi mais rápido. Então, o que falta agora, a gente trabalhar um pouco esse último termo aqui. Então, eu vou apagar essa parte, mas vou deixar a equação de movimento. Seria o quarto termo. Quarto termo, que é o último ali, menos o quarto. Epsilon, Mi, 0, capa lambda. E background, capa lambda. Cossino, de Mi, cossino. Então, o que acontece? Aqui, novamente, eu vou explorar a simetria. Se tem a simetria do epsilon, se aqui tem zero, o Mi só pode seguir. Né? Sim. Então, você tem menos um quarto, vou botar aqui Mi, epsilon, I, 0, capa lambda, e de background,
também tem que ser MI, né? Agora sim é um pouco diferente. Mas antes tem uma outra informação importante. E a gente utilizou essa informação aqui já. Quando o tensor D aparecer algum índice temporal, ele é nulo. A única situação que ele era não nulo é quando todos os índices eram espaciais. Então o que eu posso dizer é que pelo menos o meu kappa, lambda, rho, sigma, eles têm que ser diferentes de zero. Caso contrário, o P seria nulo. Caso contrário, seria nulo. Então aqui eu já posso colocar I, 0, M, N, e aqui também colocar o ρ e o sigma de setores espaciais. Simplifica bastante. Então, o índice eu coloquei aqui. Fica menos 1/4 epsilon I, 0, M, D, lambda, M, eu coloquei um J no meio, aí fica DI, F, JN. Isso daqui nas nossas convenções, isso aqui é o símbolo de Levi e Minkowski. Para passar para o freudiano, ele é igual a menos I, M. A gente passa do Minkowski para o freudiano. Eu troco esse sinal aqui. I0, coloco menos 0I. E daí o em cima é igual ao freudiano, nas nossas convenções. Então, continuando. Fica mais 1/4 epsilon I, M, N. E agora eu vou colocar a expressão do T puramente espacial, que eu apaguei, mas MNJL. Vou colocar assim, parênteses aqui. Expressão é igual a D3 epsilon M NP epsilon JLR BP essa era. Eu tive que mudar os índices, coloquei um P e um R, então não repeti isso nas comparações. Ficaria DI, F, JM. É a propriedade da contração. Se eu pego esse epsilon, INN, contrai com esse epsilon, MNP, isso daqui me dá uma delta IP, 2 delta IP. As contrações, quando você tem dois índices iguais, dos epsilons, a contração é uma delta de Broglie. O TB, NNJL não é zero? Não? T, O T só com índice latino. não, ele é o único não nulo. Pelo menos no caso magnético. Não, acho que então eu copiei errado. No caso magnético. No caso magnético. Ah, sim, é o D3, né? É D3.
D3, epsilon, dB, tá certo. Tem razão. Eu coloquei. É isso aí. Ele é único não, no caso Não? magnético. Ele é único que não é zero. O campo magnético? Ah, então eu coloquei aqui em parênteses dB, a expressão NNJL. E daí esse. Os outros todos são zero, né? Ah, Zero I é zero, e o zero I, zero J também é zero. exatamente, a informação que eu utilizei aqui também. Quando eu abri os sensores, eu já sabia que todos os índices teriam que ser Tem que ser diferentes. zero. Senão é no outro. Claro. Então, eu utilizei essa propriedade das contrações dos épsilons, dá uma delta de prônio. Aqui é só fazer o I e a P. Eu tenho B, I, P, R. B, F, J, L. Por último, o que eu vou fazer aqui, eu vou pegar o L, mandar em M, só uma redefinição de índices números. Vou pegar um R e mandar em M. Então fica D3 sobre 2, epsilon J, M, B, BN, DI, F, JM. Ou seja, esse é o quarto termo e o último. Então o que eu vou fazer agora é apenas coletar todos os termos nesse lado aqui. As contas em si não é difícil, é só lembrar as propriedades do tensor e utilizar a simetria dele, caso ele ajude. Divisão rotacional. Esse termo não é rotacional. Mas ainda quando eu vou abrir o FJI que não tem epsilon, então vai ter umas simplificações.
que é o Dijão, você pode botar Dijão mesmo, não tem possível. Você não precisa não ser outra variante, você pode. Você bota tudo na mesma linha. Tem essa necessidade. Essa é a primeira que eu sei. Mas às vezes eu coloco essa faixa só para reforçar que eu estou trabalhando com esses idiomas. Por exemplo, aqui você estava com o Minkowski, mas quando você passou do Epson no Minkowski para o Euclidiano, eu abaixei Kowski. Então, aqui é completamente gradiente. Aqui eu abaixei os índices, menos e zero. C1, gradiente I, F0I. Aqui eu baixei os dois índices, mas se eu baixei a nossa métrica é mais, menos, menos, menos. Se eu baixei o I, é o sinal, baixei o 0, é o sinal menos aqui. Utilizei a simetria FI0 menos 0I, menos, menos a mais. E o nosso F0I é o I. Então, no fundo, o que eu tenho sendo divergente. Ali você baixou o índice, né? Daqui eu baixei o índice, baixou o I. daí ganhou um sinal Aí menos. ganha o sinal. Se eu baixo zero, eu não ganho. A tua métrica é mais, menos? Mais, menos, menos, menos. A métrica é diagonal mais, menos, menos, menos. Então fica simplesmente C1 divergente de N. Primeiro termo. Daí o segundo. De 2. BI. BJ. DI do próprio componente do gradiente. F0J. E aqui a gente vai ter que utilizar que o campo é constante. Então fica D2, BI, BJ, DI, daí F0J é EJ. Então o que acontece, né? Aqui eu uso o fato de que o B é constante. Porque aqui você tem um BJ e EJ, mas eu tenho um operador gradiente aqui. Só que se o B é constante, eu posso jogar aqui dentro. O que eu vou fazer? Porque eu tenho o índice J com J. Só que se o B é constante, eu posso pegar esse campo BJ e colocar aqui dentro. Eu defino por escalar, então ficaria assim. D2, BI, vezes o... Eu vou fazer coletado. BI, B, escalar é. Porque se esse BJ é J, eu vou escalar. Só que se o B é constante, eu posso jogar direto no gradiente. E no fundo isso aqui fica simplesmente D2, B, gradiente, B, escalar. Essa é a simplificação. Terceiro termo. Vai funcionar como uma fonte. Não, isso a gente não tem problema. Não é popular o Elzinho. Mas assim, isso aqui vai trazer uma espécie de Não, porque tem o Elzinho ali dentro. um campo magnético, só que quando
esse JM. JMK. Exatamente, JM. MK. Simplifica bastante também. Daí vai ficar menos D3 ou seja, esse fator 2 cancela com esse 2, tem o sinal menos aqui. Eu faço N vira K. Se o N vira K, tem BI BK. E aqui novamente eu utilizo o fato de que o campo magnético é constante para eu poder pegar esse campo BK e passar ele pelo gradiente. Eu teria menos D3 B escalar gradiente background escalar vizinho. Aí seria os dois. Ou seja, só complementando então, equação de Maxwell fica C1 divergente de E mais D2 B divergente. Essa é a primeira equação de Maxwell. Aqui a gente pode fazer alguns testes aqui, né? Primeiro, a gente sabe que o nosso Lagrangiano de Maxwell ele é simplesmente F. Isso aqui implica, né, que o C1 é igual a 1 e os demais números, né? Ou seja, D2 D1, D2, D3 e C2 é igual a 0. Esse é o Maxwell, simplesmente o invariante F. Então, no nosso caso, o C1 é a derivada primeira em F. Então, o C1 é igual a 1 para Maxwell. E os D1, D2, D3, C2 é igual a 0. É justamente o que tem, né? Se o D2 for igual a 0 e o D3 for igual a 0, a gente tem que o divergente de E igual a 0. Só para vocês não estar checando no SN. Você sabe que tem que estar Maxwell e Maxwell não é bem conhecido. Também produz Maxwell. C1 igual a 1 e o restante 0 é Maxwell. Exatamente.
inversão da lei de Gauss, né? Exatamente. No caso não linear. Essa lei de Gauss não linear, né? Para um campo magnético constante. Oi? Para um campo magnético constante. Interessante isso. Porque a gente utilizou o fato de que nessas passagens aqui está bem explícito que o B é constante. Eu peguei esse B e está sacando da gente. E também está esse sentido do caso elétrico. E agora eu vou colocar o resultado para I igual a I. Eu acho que não compensa fazer as contas também exaustivas e segue os mesmos princípios que eu fiz aqui. Mas fica aí como tarefa para quem fizer. I igual a I. Obtemos então a expressão é menos C1 DTE então só colocar, deixa eu começar a elaborar aqui. Essa aqui é. Você tem 4 equações de Maxwell, então essa aqui é a primeira, que é a lei de Gauss. A segunda, menos C1 DTE, C1, rotação vizinha, menos B derivado em relação a T. Rotacional menos B. Ali está aparecendo o máximo na primeira parte. Aí vem a parte que entra os outros coeficientes. Perdão, aquele divergência do Ezinho, aquilo vai dar um espaço do momento, o momento vai ser um K escalar N. Exatamente. Significa que você tem uma componente longitudinal nesse campozinho. É, eu estava querendo dizer. Ele não é zero, né? É isso, né? É. K escalar N não é zero mais. Se você. No vácuo, né? Se Na ausência de fonte. Se você fica para máximo, esse termo aqui é zero, É zero. você tem igual a zero e você tem K escalar E. É transversal. Daí o campo elétrico tá. Transversal. Você tem o campo elétrico, a propagação nessa direção Interessante, cara. e o campo elétrico na direção perpendicular. Entendi. O que acontece é que quando Você você ganhou bota esses campos, K escalar E é diferente de zero, ou seja, o campo elétrico ganhou uma componente. Ganhou um grau de liberdade agora, né? E 3 agora. Ele está mais dependendo do B aí. Curioso isso, cara. Mas ainda tem que trabalhar melhor essa equação, porque a gente tem um Bzinho aqui. A gente tem que eliminar o Bzinho em termos do E para concluir quanto que é K escalar E diferente de zero. Entendi. Mas aqui eu já posso dizer para você que o campo elétrico não é mais. Quer dizer, ele tem outras componentes na direção do K. Tem 3 graus de liberdade. Você tem? Exatamente a projeção. Ele tem 3 graus de liberdade agora. Você vai ter umas projeções do campo magnético na direção de K, né? Porque aqui você tem B escalar K. Umas projeções. Ou seja, o que a gente pode nessa discussão já antecipar? Que se aparecer um D2 ou um D3 no ângulo, o campo elétrico já deixa de ser apenas perpendicular em relação a K. E esse D2 e D3 está medindo essas direções. Voltando aqui.
se o D2 e o D3 for igual a zero, você tem um equilíbrio nulo e tem um divergente de E igual a zero. No espaço do momento seria K escalar E igual a zero. Ou seja, eu teria o E e o B sendo perpendiculares na direção de propagação. Isso não precisa que o C1 seja 1. O C1 pode ser outra coisa também. Não precisa ser máximo, às vezes que o D2 e o D3 sejam nulos. Lembrando que o D2 e o D3, o D2 era a derivada, deixa eu só me lembrar exatamente. O D2 é derivado em relação a G quadrado. Então, por exemplo, Pauli Heisenberg vai ter um D2 tão nulo. E o D3, ele era a mistura F e G. Ou seja, aqui, pelo menos nessas relações aqui, ainda esse par de equações vai ser sempre isso. Né? É só se você botar um monopólio. É porque isso é uma identidade, isso nunca vai mudar. Né? Mas se você botar um monopólio, você quebra aquela. O que está por trás é a comutação das derivadas. Né? Você pode quebrar isso daqui botando um monopólio, mas aí você tem que DNI é diferente de DNI e DNI. Não, no nosso caso aqui, a gente está sem monopólio. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, independente do conjunto de valores que você escolher para C1, D1, D2, essas equações vão sempre ver. Aqui não muda. Não muda. É assim. Claro que ainda a gente precisa. Isso aqui não está uma equação só para R. Deveríamos ainda substituir B. O próximo passo. Eu vou fazer 4. E aqui não trouxe dependência em D1. Assim, nessa segunda equação, como eu tinha antecipado nas equações de movimento, não tem C2, não tem nenhum vínculo sobre C2 aqui. Aparece esse vínculo sobre C1, aparece o D2 aqui, o D3 e o D1 também, nesse D1. Ele não está presente nas outras, mas aparece aqui. Aqui o D1 é a derivada segunda em F. Se o D2 derivada segunda em relação a G, né? Derivada segunda em relação a G. Você tem muito D1 diferente de zero. Não, é que assim, para você. Ainda não se pode. A única afirmação que eu posso fazer é que se o D2, por enquanto, se o D2 e o D3 for igual a zero, eu tenho K escalar E igual a zero. Agora, se eu faço, por exemplo, D2 ser não nulo e D3 igual a zero, ainda dá para ver, porque essa tem independência em E aqui. Aí o E realmente vai ganhar uma componente longitudinal. Agora, se por exemplo eu faço D2 igual a zero, mas D3 não é zero, eu tenho que ainda analisar melhor, porque aqui tem um B, né? Então eu tenho que pegar esse B e utilizar essa equação aqui. Aqui eu elimino B em termos do proporcional BE. Daí eu consigo analisar melhor essa equação para dizer o que está acontecendo.
0. Ou seja, eu já consigo aqui eliminar o B igual a vetor E sobre 1. Essa informação é importante porque agora a gente pode retornar isso na equação 1. Eu já conheço o que é o B e conheço ele na equação 2. Né? Essa seria a ideia. Ou seja, a gente eliminou o campo Bzinho e temos o campo Ezinho. Bom, agora tem muita conta, assim, acho que eu deveria ter deixado para outro dia, mas qual que é a ideia? Substituir 4 em 2. Claro, primeiro eu passo a equação 2, deu junta toda. Substituir 4 em 2 e 1. Eliminamos D, as equações, Dzinho. Isso que eu quero dizer. Isso daqui, se a gente faz isso, o que a gente obtém seria uma matriz N e A vezes e A igual a 0. Ou seja, a ideia é essa. Primeiro, eu pego essas equações aqui, A2 e A1, e utilizo a informação da quadra, que é justamente essa informação aqui. Né? Eu eliminei o campo B e temos o campo E. Então, essas aqui vão dar equações só envolvendo E. Aqui só tem E, aqui só tem E, além do campo de background. Ó, entendi. É o B de background. Entendi. O B de background. Não, ali, cara, último termo. Não, mas é isso. Bzinho. Isso aqui está falando. É isso. Mas eu vou eliminar ele depois Ah, que sim. Bzinho temos Sim, um E. sim. Então, aqui também tem Bzinho. Entendi. Aqui tem. Mas quando eu substituir Bzinho em termos de capa vetor E, todas as equações só tem campo elétrico e campo magnético externo. Então, vou colocar assim. Ficamos somente com o Ezinho, o B, e claro, o vetor capa, o ômega e as constantes. Constantes C1, D1, D2 e D3. É isso que eu quero dizer. As contas acho que tem que ser feita numa outra aula. Mas a ideia é essa. Eu, da equação 4, eliminei o campo Bzinho em termos do E, substituí isso nas outras equações. Então eu fico só com equações envolvendo o Ezinho, o B de background, o vetor de onda capa, o ômega e as constantes C1, D1, D2 e D3. Lembrando que não aparece C2. Dessas equações
consigo obter uma equação desse tipo aqui, uma matriz N com E igual a zero. A carga dessa matriz N é um pouco complicada, eu faço depois, mas o importante aqui dela é se eu calculo o determinante de M e faço igual a zero, daqui eu vou ter informação para a relação de dispersão. Então isso aqui vai me dar uma informação da relação de dispersão. Daí disso, da relação de dispersão, o que a gente pode fazer? Calcular a velocidade de grupo. Da velocidade de grupo a gente coloca em posição de que ela é menor que a velocidade da luz. Certamente isso daqui vai trazer vínculos entre os parâmetros. Essa é uma das primeiras coisas que a gente pode fazer, tendo a relação de dispersão, só pela velocidade de grupo, com a condição de que elas tem que ser menor que a velocidade da luz. Isso vai dizer que não é toda lagrangiana que vai ter isso daí. Eu vou ter uma família que, tendo esses vínculos, respeita isso. E uma outra possibilidade é a propriedade de refringência. Isso é possível fazer, tendo essas relações de dispersão. E o último caso que seria interessante, um caso muito relevante, que seria a comparação com casos já conhecidos na literatura. Eu anotei que essa discussão ela foi feita já no âmbito de Euler-Heisenberg. Calculando a velocidade de grupo, a gente espera vincular essas constantes C1, D2 e D3. Com a birrefringência também espera-se ter algumas relações. Uma outra possibilidade é analisar casos particulares. Aqui a gente está no lagrangiano geral e já tem resultados para algumas eletrodinâmicas não lineares. Por exemplo, um caso particular conhecido é a lagrangiana de Euler-Heisenberg com B externo. Na verdade, esse artigo faz até com campo elétrico e campo magnético junto. Se o nosso interesse é comparar pelo menos, ver se o que a gente vai obter aqui bate com um caso particular de Euler-Heisenberg, com B externo. E o artigo é esse trabalho. Deve ser parente, acho. Ou, sei lá, família mulher.
Ih, que legal. Então, o que eles fazem nesse artigo é calcular o Euler-Heisenberg, fazer exatamente o que a gente fez aqui, botar um campo magnético externo, e ele obtém as relações de dispersão, obtém a velocidade de grupo, eles analisam a birrefringência nesse caso também, e aqui eles fazem a discussão do photon split nesse artigo, Euler-Heisenberg. Mas a princípio o que a gente está interessado é ver se nessa matriz aí que eu não coloquei, que é complicada, a nossa relação de dispersão bate com a deles se a gente escolher os nossos C1, D1, D1, D2, D3 do Euler-Heisenberg. Eles têm que calcular qual são essas constantes para o Euler-Heisenberg. Se bater, já é um sinal que a coisa está caminhando bem. Daí, exatamente essa passagem aqui que eu escrevi, né? Substituir o Bzinho em termos do E na equação 2 e 1 e trabalhar essas equações para chegar nesse tipo de equação aqui. Eu ia fazer talvez uma outra aula assim, mais no futuro. Mas a ideia é essa, sabe? Acho que para a gente fechar uma discussão de ED não linear, discutir várias aplicações e nesse caso aqui já está meio caminhado. Vou passar uma ideia para não ficar sempre na mesma discussão. Quando você faz isso no Maxwell, você coloca